Aleluia, graça e paz, igreja do Senhor. Estamos aqui com mais um culto online. Este culto que tem realmente trazido palavras do trono para nossas vidas. E este mês é um mês muito especial para nós. Por quê? Nós estamos completando 28 anos de ministério aqui neste bairro. Amém? Para a honra e glória do nosso Deus. E o tema, o qual nós estamos vivendo para esses dias, neste mês, está no Evangelho de João, capítulo 4, verso 35, que diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abra os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Amém, queridos? Esse é o nosso tema. Então eu creio que durante este mês você vai ouvir este versículo por várias e várias vezes, amém? Mas vai enriquecer a sua vida, vai enriquecer o seu ministério, vai com certeza impulsionar a sua fé, amém? Estamos aqui mais uma vez neste culto abençoado. Eu gostaria que você fechasse seus olhos para nós estarmos levando o nosso pensamento a Deus neste momento, amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor. Nos colocamos na Tua presença, ó Pai, porque na Tua presença é o melhor lugar para estarmos. Então, ó Pai, neste momento, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha derramar a Tua virtude, o Teu poder, uma nova unção sobre nossas vidas nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que a palavra que será trazida aos nossos corações nessa noite, ela possa alcançar essas vidas, todas essas pessoas, ó Pai, que estão na sua casa, estão, ó Pai, no aconchego do seu lar, que elas venham receber essa palavra como algo especial para os seus corações, e que haja transformação de vida, mudança de pensamento, mudança de atitude, porque nesse momento que nós estamos vivendo, ó Pai, o que nós precisamos de ter é mudança de atitude, mudança de mente, mudança, Pai, para que aquilo que nós estamos vivendo em nossos lares, possa ser transformados, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Eu peço, ó Pai, que o Senhor venha realmente, ó Pai, abrir o nosso entendimento para a Tua palavra, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, que nós praticamos neste momento, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, nós colocamos a nossa dependência no Senhor, nós precisamos de Ti, ó Espírito Santo. O Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é aquele que nos orienta, o Senhor é aquele que nos conduz, o Senhor é aquele que nos direciona. Por isso eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor venha realmente, ó Pai, tomar posse, ó Pai, de tudo que é nosso, inclusive o nosso eu, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja realmente, ó Pai, trazendo transformação, trazendo mudança, Pai, nessa família que precisa ser mudado alguma coisa, neste lar que precisa ser transformado algo, em nome de Jesus, ó Deus. Nós queremos realmente, ó Pai, Te louvar a partir de agora, engrandecer o Seu santo nome, Te adorar, Pai, porque o Senhor é o único digno de louvor, de adoração. Em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, no Teu altar, para não somente hoje, mas para sempre. Amém e graças a Deus. Aleluia. Toca
evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aleluia. Ele foi morto em meu e em seu lugar. Ele pagou um preço para que em nós, hoje, houvesse vida e vida em abundância. Que nós possamos pregar o Evangelho e viver o Evangelho, porque foi pago um preço de cruz, um preço de sangue de cruz. E é por isso que nós adoramos a Ele. Vamos adorar essa noite, mais uma vez, celebrando aquele que nasceu. Aleluia. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu. Um menino nasceu. Como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim.
Santo é este nosso Deus, o único Deus, santo, poderoso, eterno, grandioso, o grande eu sou. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, o Deus que tem nos guiado, o Deus que tem realmente trabalhado em nosso favor, o Deus que não conhece derrota, o Deus que está sempre do nosso lado, segurando nas nossas mãos nos momentos de dificuldade, nos sustentando nos momentos de tristeza, de abatimento, nos sustentando. Ele é santo, 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 Ele é santo. E o que importa, nós que o servimos, nós que o engrandecemos, também tenhamos que ter santo, santo, santo. Glorificado seja o teu nome, Jesus Cristo Nazareno, este Deus que nós servimos, este Deus o qual é digno de toda honra, toda glória, toda glória, toda honra é dada ao nosso Deus. Aleluia, aleluia. Tu vives para sempre, ó Deus. Tu és o nosso Pai, 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 o nosso Deus. Aleluia, Senhor. Bendizemos o Teu santo nome, bendizemos o Teu santo nome, ó Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. 28 anos de ministério aqui neste lugar. O Senhor tem nos sustentado. Podemos dizer Ebenezer. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Ai de nós se não fosse o Senhor. Passamos por momentos difíceis. Passamos por tribulações, dificuldades. Tivemos também momentos grandiosos. Mas tudo, independente dos momentos grandiosos e das dificuldades, dos vales, em tudo nós vimos a mão do Senhor. Em tudo nós vimos o cuidado, o zelo desse Deus. Porque essa obra é de Deus. Nós somos meros trabalhadores. Meros trabalhadores. Meros trabalhadores. Temos feito de tudo para sermos dignos deste trabalho qual Ele colocou sob a nossa incumbência. Nós te louvamos, ó Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. 28 anos. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Aleluia. E para dar continuidade nessa comemoração do nosso 28º aniversário, hoje o pastor Tiago estará ministrando aos nossos corações. Glória a Deus por isso. Eu creio que Deus vai falar tremendamente conosco através da vida deste homem, esse grande homem de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Amém. Graça e paz, que bênção poder compartilhar a palavra do nosso Deus com você nesse culto tão especial, culto comemorativo, um culto festivo, qual nós estamos celebrando, como foi dito, os 28 anos de ministério aqui no Grande Vista Alegre. Eu sou muito agraciado de poder fazer parte dessa família, de Deus ter me chamado e eu poder estar aqui com esses homens e essas mulheres de Deus
que tem me inspirado, tem me ensinado, tem me disciplinado e tem me direcionado a servir a Deus com excelência. Muito obrigado mesmo ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha família. Eu tenho certeza que você também, que faz parte do nosso ministério, tem sido tão abençoado pelo Senhor. E você que não faz parte do ministério, você tem sido também enriquecido pelo Senhor com as mensagens, com as palavras, porque nós não estamos divididos por placa, mas estamos unidos num só propósito, que somos um só corpo, o corpo de Cristo aqui nessa terra, pois Ele vai vir buscar essa noiva em breve, nós cremos. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 35, e nós vamos estar dando início aqui à leitura da palavra. Diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Queridos, esse é o tema do nosso aniversário. Aqui é muito claro que Jesus está trazendo um ensinamento. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Jesus está falando sobre o ceifeiro, sobre quem colhe, sobre quem planta. Todos têm o mesmo gozo. Falando sobre o benefício ou o prazer daqueles que começam a obra, daqueles que entram numa obra que eles não começaram. Mas em tudo, nós temos que entender que o maior ensinamento é ouvir aquilo que Jesus está falando. É aquilo que Jesus está ensinando. E eu quero pegar esse texto como nosso texto base, e eu quero aplicar aqui alguns princípios para a nossa vida, alguns princípios para a nossa caminhada cristã. E eu quero aqui colocar o primeiro tópico dessa mensagem. Jesus, ele é muito claro em dizer para os discípulos: levanta os olhos e veja. A primeira coisa que todo aquele que é nascido de novo precisa ter é visão. A Bíblia diz que Jesus, ele vai falando, ele vai pregando, dizendo que o povo que estava em treva viu grande luz e se alegrou. É impossível alguém chegar a um objetivo, chegar a um destino, se ele não tiver visão, se ele não enxergar. A Bíblia é a luz. O salmista vai dizendo que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra. Precisamos estar com os olhos atentos. Mas aqui Jesus, ele não só diz de abrir os olhos, ele diz de levantai os olhos, levantai a cabeça em algumas traduções e vejam. Nós precisamos estar olhando para frente. Mas a Bíblia também diz uma coisa interessante. Hoje vivemos dias difíceis, dias em qual nós temos vivido uma onda muito grande deram um nome de pessoas desigrejadas, pessoas que estão defendendo que não precisa congregar, não precisa estar no meio dos irmãos, trazendo até alguns versículos, mas sem um contexto. E eu quero dizer para você, talvez você está nessa classe, eu vou falar com você uma coisa, querido, amada, precioso de Jesus. Todos precisamos estar bem ajustados como igreja. Às vezes as decepções, os problemas que nós vivemos acabam nos afastando da comunhão. Mas Provérbios 28, ele diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses e luta contra a verdadeira sabedoria. Nós não nascemos para ficar só ou para se isolar. Isso começa lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, ele diz, não é bom que o homem seja só. E hoje nós queremos provar que a Bíblia está errada e que nós estamos certos. Mas eu tenho certeza que Deus vai curar você nesse dia. Deus vai curar a sua vida através dessa ministração. Eu quero que você também aí abra a sua Bíblia. Em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, versículo 4. Olha o que a Bíblia diz. Nos quais o Deus desse século tem cegado o seu entendimento, o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como servos por amor de Jesus. Aqui o apóstolo Paulo vem dizendo que existe alguém, existe uma força maligna, o Deus deste século, que tem cegado o entendimento dos incrédulos. Existe um propósito em Satanás, nos demônios, em trabalhar, querendo tirar a visão. Porque você
talvez você que seja nessa classe, ou você que está indo para essa classe, ou você conhece alguém que está assim, pode perceber, a incredulidade, ela logo vai afastar você de Jesus. Incredulidade não são aqueles que não dizem que não creem em Deus. A pior incredulidade são daqueles que até estão cultuando a Deus, estão levando a Bíblia, estão levando o nome de cristão, mas não crer mais naquilo que a Bíblia diz. Não estão crendo mais naquilo que as Escrituras afirmam. Não crer mais no casamento. Não estão crendo que os seus filhos serão libertos e curados. Não crer mais no poder da palavra. Não crer na vinda de Jesus. Essa incredulidade é terrível. E são frutos, e é fruto de uma ação demoníaca muito forte. E Jesus é muito claro em João, voltando em João, dizendo: levantai os olhos e vede. Os seus olhos têm que estar abertos. A intenção do diabo é cegar o entendimento para que a glória do Senhor não resplandeça na sua vida. A intenção é justamente impedir de você ver a maravilha e as grandezas do Senhor. Os olhos do seu entendimento, do meu entendimento, precisam estar abertos. Hoje nós temos inúmeras pessoas que estão vivendo um cristianismo totalmente manipulado por pessoas más intencionadas. Pessoas que não estão pregando o Evangelho, isso não é novo, estão adulterando a palavra de Deus, mas isso não é dos nossos dias. O apóstolo Paulo vai dizendo que se alguém pregar um outro Evangelho que não seja esse, considere anátema. Ainda que vier um anjo e vos pregue um outro Evangelho, anátema. Sempre foi a intenção do nosso inimigo distorcer a verdade de Deus, transformando ela em mentira. Hoje vivemos pessoas que talvez estejam ali como no deserto. Eu quero trazer um paralelo para os nossos dias. Hoje a gente vê muitos homens e mulheres que se colocam como homens e mulheres de Deus. E eu não estou aqui querendo colocar ou julgar um ou outro. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem nós haveremos de prestar conta, a saber, o Senhor. Mas se você volta à história, você vai ver no deserto, quando Deus levanta Moisés como libertador, arranca o povo do Egito, quando eles estão ali no deserto, quando Moisés sobe para o Sinai para receber as leis do Senhor, quando ele fica um tempo mais extenso, aquele povo que estava ali perdeu a visão de que Moisés foi um instrumento de Deus como libertador, mas quem libertou o povo do Egito foi as mãos de Deus. Deuteronômio vai dizer que o Senhor mesmo é quem tirou o povo do Egito como asas de águia. Mas quando o povo perde esta visão, isso é muito sério. Pessoas têm colocado os líderes como algo acima da própria atuação do próprio Deus. Colocado os seus líderes como se fosse eles quem tivesse ido lá e tirado do pecado, feito tudo por aquela pessoa, tendo convencido do pecado, tendo feito tudo, e a referência se torna essas pessoas. Isso é um risco muito grande. Porque quando o povo perdeu Moisés de vista, eles logo pensaram em fazer um Deus que eles viram lá no Egito. Eles logo pensaram: vamos fazer um Deus para nós. Talvez você tenha achado que os seus líderes têm sido o seu Deus. Tome cuidado, esse é um caminho perigoso. Todos os homens, nós somos conservos uns dos outros, estamos aqui para servir uns aos outros. Mas todos nós temos que ter o nosso coração bem voltado para o Senhor, a nossa visão bem no Senhor. Porque todo homem está sujeito a te decepcionar, a me decepcionar, e nós falhamos e erramos. Mas só existe um que é perfeito, imaculado, justo, verdadeiro e digno, que é Jesus Cristo. Muitos estão fazendo bezerro de ouro. Naquela época foi o bezerro de ouro, porque era o Deus que eles adoravam no Egito. Hoje tem muitos falando: não, meu pastor não me visita,
meu pastor agora tem outras prioridades, o meu líder agora tem outras prioridades, agora eu vou servir Deus do meu jeito. Você está fazendo um bezerro de ouro para você. Tome cuidado. Tome cuidado. Não perca de vista que é Jesus quem te socorreu. Foi Jesus quem estendeu as mãos e te tirou desse lugar. Porque somos instrumentos nas mãos do Senhor. Mas Senhor, Deus e soberano, só existe um, que é o nosso Deus. Ele sim merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a Ele seja dado. Hebreus diz que nós temos uma grande nuvem de testemunha que tem nos assediado. E o pecado que tenazmente vem tentando nos tirar da presença do Senhor. Mas nós devemos desvencilhar de tudo isso e manter os nossos olhos firmes no autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo. Se você perder Jesus de vista, você está correndo um grande risco de também perder a sua referência de santidade e a sua identidade como filho de Deus. Esse é um primeiro ponto. Precisa ter visão. Não perca a sua visão. Não perca a visão que Cristo te deu. Talvez você tenha vivido como um religioso, não tem intimidade nenhuma com Deus, não tem nenhum tipo de relacionamento profundo com Deus, mas eu tenho certeza que você está ouvindo essa mensagem e Deus Ele quer falar profundamente ao seu coração, e hoje é o dia que Deus fez para a sua vida e Ele vai mudar a sua história. Eu também quero abordar um outro texto, que nós temos que entender e discernir o tempo. Aqui fica muito claro, nesse texto, que Jesus, Ele está dizendo, vocês ainda dizem que faltam 4 meses para a colheita. Mas eu quero dizer para vocês, levante os olhos e veja que os campos já estão brancos. Na época, nos olhos naturais, no tempo natural, no relógio natural, faltava 4 meses. Mas existe 2 tempos, existe um tempo, o Kairos, o tempo de Deus. Existe um tempo de Deus. E às vezes nós estamos muito alinhados com o tempo da terra, mas nós perdemos a referência do tempo de Deus. Existe um tempo para todo propósito. Existe um momento para todo cumprimento de uma profecia, para o cumprimento da palavra. E nós não podemos perder esse tempo. Entenda o tempo que você está vivendo. Qual é o tempo de Deus para a sua vida? Qual é o tempo de Deus que você está vivendo? Às vezes você já entregou a sua vida para Jesus. Você já fez uma aliança com o Senhor. Você bate no peito e defende um título que foi lhe dado. Mas você está fora do tempo e da vontade de Deus. Você até chama Deus de Senhor, mas esse não é o tempo de honrarmos a Deus com os lábios. Nunca foi esse tempo, mas houve um tempo na história que o povo só honrava a Deus com os lábios, e o profeta Isaías diz isso. E hoje, mais do que nunca, já foi revelado a mim e a você quem o Pai está procurando. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Esse é o tempo de Deus, essa é a chamada de Deus. Olha o que o profeta Malaquias diz, Malaquias capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros: ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Qual é o tempo que nós vivemos hoje? Hoje a Bíblia diz que por meio do véu ter sido rasgado, o apóstolo Paulo vem falando que nós agora somos o quê? Um sacerdócio real. Pedro vai dizer isso, melhor dizendo. Não sabeis vós que sois nação santa, sacerdócio real. João, quando escreve Apocalipse, diz que nós somos um reino de sacerdotes. O sacerdote não é só aquele que é o líder. Às vezes estamos defendendo ainda uma ordem religiosa passada. Que o pastor, que o apóstolo, que o bispo, ele é o sacerdote. Ele também é um sacerdote. Mas todos nós, como igreja, foi nos dada agora essa chamada de ser um reino de sacerdote. De ministrar ao coração de Deus, de ser ministrado por Deus e ministrar às pessoas.
Mas se Deus é o Senhor, como nós falamos, aonde está a honra? Deus está nos chamando a atenção. Deus está nos chamando, entenda o tempo. Qual é esse tempo? Não é tempo de você trazer apenas lembranças, presentes, trazer as suas primícias e dar a um líder. Porque isso tudo é bíblico. Mas às vezes nós não honramos aquele que mais merece honra, que é o nosso Deus. Aonde está a honra dele? Será que nós temos dado o tempo que é devido ou temos dado desculpas? Será que o meu ministério é um ministério que eu tenho honrado ao Senhor? A minha família tem honrado ao Senhor? Será que eu tenho orado agradecendo a Deus pelo alimento que eu tenho no meu lar? Será que eu tenho honrado o Senhor nas minhas finanças, no meu casamento? Ou será que a honra de Deus não está ali? Como que nós honramos a Deus? É obedecendo a sua vontade. Honrar a Deus vai muito mais além do que prestar um culto a Ele. Honrar ao Senhor e viver uma vida íntegra e reta na presença de Deus e dos homens. Entenda o tempo, esse é o tempo. Tem pessoas que estão vindo para a igreja e estão cobrando de Deus uma prova de amor. Estão querendo fazer desafios com Deus para Deus provar que os ama. Esse não é mais esse tempo, querido, acorda. Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz que Deus aprovou o seu amor para comigo, para com você, tendo enviado o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no meu e no seu lugar, quando nós ainda éramos pecadores. Não é mais tempo de você pedir uma prova de amor, porque isso não vai acontecer, porque isso já foi dado, isso já foi entregue. Você é amado, você é aceito, não porque você faz voto, não porque você traz algo para Deus, é porque você é filho de Deus, você foi criado por Deus e Cristo morreu no meu e no seu lugar. Essa é a prova máxima do amor de Deus para conosco. Agora, se você vem para a igreja achando que você vai firmar, só se Deus provar o amor, te dando carro, casa, casamento, você está no lugar errado, a sua visão está equivocada. A prova de amor já foi dada. Deus já manifestou o amor, entenda o tempo. Entenda qual é o tempo que nós temos vivido. Quer ser abençoado, quer prosperar, quer ser honrado. Já foi dado isso lá em Deuteronômio capítulo 28. Esse já foi dado há muito tempo, você está atrasado no tempo de Deus. Você não precisa trazer agora essas ofertas como estão pedindo. Dá 1.000, você recebe 100.000. Ah, não faz isso que Deus te dá aquilo. Isso já foi dado há muito tempo. Deuteronômio capítulo 28 diz que se você ouvir a voz do Senhor e atentamente você cumprir os seus mandamentos, as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Você vai ser abençoado no campo, na cidade, por onde você for, Deus vai te honrar. Agora, se você também não honrar, não obedecer, não ver isso, você será totalmente amaldiçoado pelo Senhor. Esse é o tempo. Discirna o tempo de Deus. Esse é o tempo de Deus para a sua vida. Esse é o tempo que Deus, Ele formou para você. Qual é o tempo que você tem vivido? Qual é esse tempo que Deus tem para você? O filho pródigo, um dia achou que era tempo de sair de casa. O filho pródigo achou que não precisava mais do pai. Ele queria sua independência. Ele não entendeu o tempo. Você não precisa sair da casa do pai para se sentir independente, para você usufruir daquilo que o pai tem para você. O filho pródigo saiu, Lucas capítulo 15. Mas ele viveu um tempo que ele achava que era o melhor tempo da vida dele. E ele totalmente perdeu tudo que o pai havia dado. E ele saiu, gastou com seus prazeres, cercado de amigos, e ele parecendo que estava vivendo o melhor tempo da vida dele. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar com você algo. Eu conheço muitas pessoas que quando desviam, quando saem da presença de Deus, elas falam assim, não, agora minha vida está melhor do que antes na igreja. Eu quero dizer para você, tome cuidado, porque quando você sai da presença de Deus, você ainda está colhendo aquilo que você plantou na presença de Deus.
Mas quando acabar essa colheita que você já plantou em Deus e começar a vir a colheita daquilo que você está plantando fora de Deus, pode ser muito pesado. Porque a Bíblia diz que certamente o que o homem plantar, ele vai colher. E o filho pródigo, então, parecendo que estava tudo bem, ele sai, mas um dia chegou a colheita dele ali fora. Ele começou a perder tudo, ele foi perdendo. Mas ele entendeu que era tempo de arrependimento. E às vezes muitas pessoas não têm entendido. Esse é o tempo da colheita, esse é o tempo do arrependimento. Esse é o tempo do arrependimento para você. Esse é o tempo que Deus fez para a sua vida. O filho pródigo, quando entendeu isso, ele logo pegou e falou: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque eu pequei contra Deus e contra o meu pai. Eu quero ser apenas escravo. Eu quero ser apenas servo, eu quero apenas comer. Sabe qual que é essa mentalidade? De alguém que quer só sobreviver. Alguém que quer só encher a barriga e deixar a vida levar. Mas você não nasceu para apenas deixar a sua vida passando. Você nasceu para marcar essa geração. Você nasceu para fazer a diferença. Você nasceu para deixar um legado para essa geração. Você não nasceu apenas para viver, querido. Você nasceu para ser relevante. Deus é Pai das luzes. Você foi edificado, você foi chamado para você estar na casa do Pai. E quando o filho pródigo volta, ele volta com a mentalidade de servo. Sabe o que o diabo primeiro roubou dele? A mentalidade de filho. Talvez você está assim também. Deus não me ama. Deus não me quer mais. Eu não vou ter mais chance. Nossa, já fiz tanta coisa para Deus, agora abandonei tudo. Nossa, agora eu tenho até vergonha de voltar para Jesus. Não tema homens, tema ao Senhor. Cristo morreu por mim e por você, essa é a prova máxima do amor de Deus. E quando você volta, quando você toma uma decisão, sabe quem vai te receber? Sabe quem recebeu o filho pródigo? Não foram os senhores do pai, não foi o irmão dele, foi o próprio pai. Sabe quem está te chamando de volta para casa, querido? É o Pai. Não sou eu que estou te chamando para voltar. É o próprio Deus que está falando com você. E Ele está de braços abertos te chamando e te esperando de volta. E Ele vai curar você de toda orfandade espiritual. Você não precisa fazer nada, não precisa dar cambalhota para você se sentir filho de Deus. Você precisa se arrepender e voltar para a casa do Pai. Esse é o tempo de Deus para a sua vida. Discerna o tempo. Esse é o tempo, talvez você está como aquele filho que ficou em casa, não entendeu o tempo, só queria trabalhar, fazer, e depois tinha inveja daqueles que estavam usufruindo. Talvez você está assim também dentro da igreja. Está fazendo, está dizendo, me bate no peito, achando, não, mas eu faço. Enquanto muitos não querem fazer, eu estou fazendo. Não adianta só você fazer se você não viver como filho. Você é filho de Deus. Você foi chamado por Deus. E se hoje temos alguma coisa, se hoje nós recebemos muita coisa de Deus, é pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então eu quero convidar você. Você que está ouvindo essa mensagem, abrir os seus olhos, levantar a sua cabeça, entender o tempo de Deus e dar um passo de fé. Qual é a sua escolha? Em qual lugar você quer estar? Aonde você vai ficar em tudo isso? Esse é o tempo de Deus para a sua vida. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu vou convidar os levitas para juntos estarmos aqui, adorando ao Senhor, enquanto você vai aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Pedindo ao Senhor, Senhor, perdoa-me. Eu pequei, eu errei, eu falhei. Se o filho pródigo fosse esperar o pai ou alguém ir atrás dele, talvez nós nunca saberíamos o final dessa parábola. Talvez você está esperando, não, mas o meu pastor que errou comigo, o meu líder que errou comigo, não sei quem errou comigo. Assuma as suas escolhas. Feche os seus olhos e eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, tome cada uma dessas vidas que neste momento foram impactados pela Tua palavra. Não é o homem, mas é o Senhor. A glória é Tua. Quem convence o homem é o seu Espírito. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, por meio dessa palavra que é viva, que é espada, que corta, a ponto de discernir, Pai, as intenções, os pensamentos do coração.
divide, Pai, entre juntas e medula, a alma e o espírito. Essa palavra que tem levado o pecador ao arrependimento, levado a retornar ao Senhor, a entender e voltar às práticas das boas obras. Esses que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor e estão clamando para que o Senhor os receba como filhos e filhas. Eu oro agora, Deus, pedindo ao Senhor, escreva esses nomes no livro da vida e ajude cada um dos teus filhos a viver em santidade. Pai, eu profetizo um novo tempo. Eu profetizo, Senhor, uma nova história. Que a visão de cada um deles esteja no Senhor. No Senhor. Que a honra seja dada ao Senhor. A obediência ao Senhor. Oh, Espírito Santo, vai tocando em cada coração. Vai aí entregando a sua vida ao Senhor. Vai confessando os seus pecados. Vai pedindo ao Senhor. Se deleite nesse amor de Deus. Se deleite no amor de Deus. Ele te ama. Ele te ama. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, não merecê-lo, mesmo assim oh, impressionante, infinito, ousado amor. A prova maior do amor de Deus já foi dado a mim e a você. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Você é amado, você é aceito. O Senhor, Ele te ama tanto. Te ama tanto, tanto, tanto. Traz luz para as sombras, destrói pra me encontrar. Tudo isso é para te encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Não tem barreiras, não tem nada. Luz para as sombras, escala as montanhas pra me Oh, encontrar. Espírito Santo, o Senhor rompe tudo para te encontrar. Derruba as muralhas, Esse é o destrói tempo. as mentiras. Esse é o tempo. Oh. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Aleluia. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Oh, que deixa Não posso comprá-lo, nem mereceu, Sim, sim. mesmo assim se entregou. Sim. Aleluia. Deus ama. Glória a Deus. Viva o melhor de Deus para a sua vida. Olhos abertos e discernindo o tempo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Que palavra abençoada, né, queridos? Eu creio que Deus falou no coração de vocês. Eu creio que você foi ricamente abençoado com essa palavra. Certamente isso é verdade. Amém? Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família e abençoando todos aqueles que estão assim convivendo com você no seu lar. Queridos, a obra de Deus não para e não pode parar, né? Então eu gostaria de
fazer um momento agora a respeito os dízimos e as ofertas. Você que tem sido assim um investidor no reino de Deus, né? Você que tem realmente tido esse propósito no seu coração de investir no reino de Deus, gostaria de ler a palavra que está em Malaquias, no capítulo 3, a partir do verso 8, que diz o seguinte: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu acho muito interessante que diz aqui, ó, no verso 10, parte do verso 10, diz assim: e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Gente, quando a gente tem algo, ou recebe algo, que nem tem como guardar aquilo que recebemos, de tão grande quantidade de tão grande proporção que é nessa proporção que está dizendo aqui em Malaquias, no capítulo 3, verso 10, que você será abençoado. As bênçãos serão tão grandes sobre sua vida que você nem terá onde guardar o que você vai receber. Isso é por fé. Isso é por fé. Outro dia, no último culto da família, eu até dei o meu depoimento, e lá disse também que antes mesmo de eu me converter, antes eu aceitar, receber Jesus como meu Senhor, eu já era o dizimista. Eu já entendia isso. Ou seja, essa obra foi realizada em meu coração antes mesmo de eu converter. Mas em muitas situações parece que é o contrário. A pessoa antes tinha o prazer de abençoar, de dar. Depois que converte, parece que o entendimento dele, não sei o que acontece. Então eu estou dizendo para você, amado, tudo que você tem vem de Deus. É engano seu achar que aquilo que você tem hoje é do seu próprio esforço. Se você achar assim, não, é do meu próprio esforço, amém. Ai de mim se não levantar 4 horas da manhã e for trabalhar. Mas quem te deu a disposição, quem te deu a saúde, quem abriu a porta de emprego para você sair 4 horas da manhã para ir trabalhar? Não foi o Senhor? É lógico que foi. É lógico que foi. Então, amados, nada é dado ao homem se não vier do alto, se não vier do céu. Então eu faço um apelo a você, querido. Não retenha aquilo que é de Deus. Não retenha. É um conselho que eu dou para você. Não retenha aquilo que é de Deus. Seja realmente fiel no tocante aos dízimos e às ofertas. Amém? Eu creio que talvez vocês tenham possibilitado de vir à congregação para trazer seu dízimo, a sua oferta. Aqui vai ser passado aqui no vídeo, né, o número da conta, o banco, tudo direitinho para você fazer isso. Amém? Mas o nosso prazer é receber você aqui. Nós já estamos congregando, né? Já estamos tendo culto normalmente, com número reduzido,
Culto presencial às 8 horas da manhã no domingo, às 10 horas, às 17 horas e também às 19 horas. Sem falar no culto da família, não é o culto presencial, é o culto online, por enquanto, né? Então, queridos, você que tem esse entendimento já de ofertar e dizimar na casa do Senhor, faça isso. A obra de Deus não pode parar. Eu gostaria de orar por você, ofertante e dizimista na casa do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus. O Senhor diz na tua palavra, Deus, que nada é dado ao homem se não vier do alto. E nós cremos, Senhor, que tudo que vem em nossas mãos vem do Senhor. Tudo que chega a nós vem do céu. Por isso, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por este cuidado, por esse zelo. O Senhor não tem nos deixado faltar nada. O necessário, no mínimo, o Senhor tem nos dado. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Oh Deus, eu lhe peço também, se alguma família do nosso meio estiver passando por alguma necessidade, se eu venha realmente, ó Pai, suprir essa necessidade a qual ele está passando. Em nome de Jesus. Eu te louvo, Deus, eu te adoro, eu te exalto, não pelo aquilo que o Senhor tem me dado, mas por aquilo que o Senhor é em minha vida e é na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.